Bem, há mais de 2 anos, a chegada da Covid-19 nos ensinou a ter uma preocupação com a chegada de uma doença diferente. Sem dúvida. É por isso que a gente trata com bastante seriedade este tema da varíola dos macacos. O paciente que foi diagnosticado com a varíola, monkeypox, aqui em São Paulo, segue internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Para falar sobre a chegada dessa doença ao Brasil e também dos cuidados em relação a esse caso, nós vamos conversar agora ao vivo com o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein. Doutor, bom dia ao senhor. Bom dia, Jairo. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos os telespectadores da CNN. É um prazer estar conversando com vocês na manhã de hoje. Doutor, sem vergonha alguma, nós conhecemos muito pouco a respeito dessa doença, por isso que nós vamos questioná-lo justamente para entender melhor um pouco do funcionamento e do tratamento. Para começo de conversa, como é que está o estado de saúde desse paciente e como é feito este tratamento? Pois é uma doença que já era conhecida pelo fato de ser endêmica. Quando a gente fala que uma doença é endêmica, ela existe já presente em países da África Central. E o que se sabe que a transmissão maior acabam sendo por roedores, principalmente roedores silvestres, mas que eventualmente o homem ele acaba de forma acidental ou incidental sendo comprometido. Na maioria dos casos, a doença ela tende a ser muito leve. Tanto é que nós temos hoje 29 países com o diagnóstico da varíola dos macacos, que é o que nós chamamos de monkeypox, e desses quase 900 pessoas, todas elas estão muito bem clinicamente. Portanto, na maioria dos casos são leves, casos são brandos, porém, se isso impactar em alguém que tem algum problema na sua imunidade, a gravidade pode sim ser maior, com risco até de evolução desfavorável à óbito. Agora, doutor Jean, é apenas o acompanhamento do paciente ou há necessidade de um monitoramento de pessoas que estão no entorno, de pessoas próximas a ele? É necessário também que essas pessoas sejam monitoradas e observadas ou não? Sem dúvida. É uma doença contagiosa, que a gente chama infecto-contagiosa, viral, mas qual é a forma de transmissão? A forma se dá pelo contato direto com as lesões de pele que acabam acontecendo, são pequenas bolhas, mas o conteúdo dessas bolhas tem a presença do vírus em grande quantidade. Por isso, o contato direto com a pele dessas pessoas passa a ser o problema, mas também por gotículas de saliva, diferente do que a gente vê na Covid, que nós temos o vírus em suspensão no ar, porque ele é um vírus muito mais leve, consegue alcançar grandes distâncias, muitas vezes de 1 ou 2 metros. Aqui não, são gotículas de saliva, fragmentos mais pesados que fazem com que o contato seja de pessoa a pessoa por contato muito próximo, bem como no contato de pele frente ao comprometimento dessas lesões. Doutor Jean, Raquel Amorim, aqui do Rio de Janeiro, falando, nós temos a informação que mais um caso suspeito está sendo monitorado em São Paulo. O senhor pode nos dizer como é que estão essas investigações? Sem dúvida. Toda vez que nós colocamos como quadro suspeito, são pessoas que tenham, no ponto de vista epidemiológico, ou seja, nesse momento, do ponto de vista epidemiológico, a história de viagens ao exterior, especialmente países, sejam da própria África ou especialmente agora na Europa, e também do ponto de vista clínico, que são manifestações clínicas, geralmente dores no corpo, dores nas juntas, aumento dos gânglios do pescoço, mas no 3º ou 5º dia o surgimento das lesões. Então, todas essas pessoas passam, então, a serem consideradas como suspeitas. E aí é feita uma segunda investigação, que essa investigação ela é laboratorial, especialmente com a realização do RT-PCR. Aquele PCR que a gente fazia para a Covid, mas agora voltado especialmente para esse tipo de vírus, que é o monkeypox. Nesse caso, nós temos de suspeita, que é uma mulher de 26 anos, ela não tem histórico de viagem, mas tem alguns quadros que até se assemelham. Por isso, nós também estamos realizando outros exames
para esse quadro que é colocado como suspeito ser definido ou não. Portanto, se negativo, ele é descartado. Doutor, quem, por exemplo, lá ainda na década de 70 ou antes tomou aquela vacina contra a varíola humana, de fato tem alguma proteção contra essa? São doenças completamente diferentes? E se existe, no caso da varíola dos macacos, até uma possibilidade, uma previsão, o início de estudos em termos de vacinação? O que existe, sim, é uma proteção cruzada. São vírus da mesma família, são doenças diferentes, mas vírus da mesma família, mas a resposta com aquela vacina faz uma resposta cruzada, podendo ou trazer casos que nós chamamos assintomáticos ou até mesmo não trazer nenhum efeito em termos de evolução de doença. O que o próprio Ministério da Saúde hoje tem discutido, inclusive na própria China, eventualmente, é trazer essas vacinas em algumas empresas chinesas que ali dispõem para serem realizados especialmente para os pacientes contactantes. Porque o que é feito hoje? Você tem o caso suspeito, que é colocado em isolamento, e todas as pessoas que tiveram contato com ele são colocadas em quarentena para serem monitoradas. Aí, se nós tivéssemos a vacina, nós poderíamos fazer o bloqueio com esses pacientes, evitando exatamente uma evolução de doença. Portanto, por esse tipo de transmissão, a chance de virar um grande problema epidemiológico acaba sendo muito grande. Nós teremos muita tranquilidade e os casos estarão absolutamente restritos. Agora, doutor Jean, quem nos acompanha nesse momento deve estar pensando, qual é o cuidado que eu posso tomar, que tipo de prevenção que eu posso ter para tentar evitar ser contaminado por essa varíola dos macacos? Existe algo que quem nos acompanha agora possa fazer para evitar ou não? Primeira questão é que todas as pessoas que tiverem tido alguma exposição, por exemplo, em termos de viagem, e que eventualmente retornar com algumas manifestações desses quadros de dor, febre, aumento de gânglios e com evolução exatamente dessas vesículas, que procurem um serviço médico para que ele possa, assim, fazer o diagnóstico. Nesse momento, nós não temos nenhuma maneira de proteção para evitar contato, que não quando nós já sabemos quem são aqueles contactantes. Então, a partir do momento em que eu já tenho algum indivíduo contaminado, é a partir de então que nós vamos restringir o contato, seja através de mãos, contato aéreo. Portanto, essas pessoas, elas são tratadas, inclusive, por todos os profissionais da área da saúde, com luvas, com máscaras, e a máscara não precisa ser aquela máscara de alta efetividade, a N95. Ela pode ser uma máscara cirúrgica, exatamente porque são gotículas de saliva. Então, esses são os cuidados que nós passamos a ter, tanto com equipe médica e paramédica, bem como familiares que eventualmente precisem estar em contato com essas pessoas por algum cuidado maior. Doutor Jean, para orientar mesmo a população, quais são os sintomas mais básicos assim da varíola dos macacos? Por exemplo, ela causa erupções, lesões na pele, mas a catapora também causa. Como é que a gente pode identificar isso, evitar uma corrida desenfreada aos postos de saúde, por exemplo? A colocação é perfeita, porque esse é o grande diagnóstico diferencial que a gente faz. Porque quando a gente fala nos primeiros sintomas eles são inespecíficos. Por que eles são inespecíficos? Eles são compatíveis com qualquer doença viral. Então, dor no corpo, dor nas juntas e febre, qualquer doença viral pode fazer isso. Mas aonde ela vai evoluir com uma especificidade? Com a característica dessas lesões. Elas são lesões que não são bolinhas como na catapora, elas são até um pouquinho mais amplas. Não chegam a ser bolhas, mas elas têm um diâmetro que nós chamamos maior. Quem pode fazer, portanto, o diagnóstico acaba não sendo a população de forma geral. Tem que ser um profissional da área médica que vai olhar e vai dizer, não, essas lesões não são compatíveis com a catapora, a famosa varicela, mas são mais compatíveis com, por exemplo,
varíola. Nesse momento, o que nós temos que ter em mente? Todas as pessoas que estiveram em viagens internacionais, especialmente para a Europa, países como Portugal, Espanha, que são os maiores detentores de número de casos, que evoluam com essas manifestações, mesmo que inespecíficas, e surgimento de lesões, como eu disse, lesões como se fossem pequenas bolhas, devem sim procurar de forma imediata um profissional da área da saúde na sua região. Nós já estamos fazendo esse trabalho conjunto com a Agência Nacional de Vigilância, que nos portos e aeroportos aqui no estado de São Paulo. Nós temos 2 grandes aeroportos internacionais, tanto em Guarulhos, aqui Cumbica, e Viracopos, na região de Campinas. E nós também temos o Porto de Santos, que é o maior porto da América do Sul. Então, dessa forma, nós já estamos orientando todas as pessoas que cheguem, sejam elas estrangeiros ou brasileiros em retorno aqui ao país, e, tendo esses sintomas, procurem de imediato autoridades sanitárias e médicas para serem realizados os devidos diagnósticos. Pensando um trecho da entrevista do Dr. Jean Goldstein, que as máscaras têm, portanto, a sua devida importância, não só no combate, como o senhor nos explicou, da varíola dos macacos, como também da Covid-19, né? Mais uma vez, então, elas sendo sugeridas, o seu uso nas cidades de São Paulo e de Curitiba, também ajudam nesta proteção. Dr. Jean Goldstein, secretário estadual de saúde aqui do estado de São Paulo, muito obrigado pelas suas informações. Eu agradeço, é sempre importante esse papel de orientação à população e estamos sempre à disposição e eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado.